Vamos lá, galera. O papo inicial é o seguinte. Vamos ver como funciona essa história de adjunto adnominal, essa função sintática, que é bem empregada, ela é bem importante, o entendimento dela é fundamental para você matar, de fato, as questões de análise sintática do período simples. E depois, qual é a diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal? Na verdade, a gente vai ver primeiro o que tem de parecido, para ver quando que, talvez, seja semelhante para você fazer a diferença, tá? Porque os concursos adoram trabalhar isso aí, diferença do adjunto para o complemento. Então vamos. Primeiro, é importante que você saiba o seguinte: ad significa junto. É um prefixo latino que significa junto. E então, adjunto, adnominal. É tipo junto, junto, junto do nome. É junto pra caramba do nome, colado no nome. Quem é a classe de palavra que representa os nomes? É o rei dos nomes. Substantivo. Então, adjunto adnominal nada mais é que é a função sintática das palavras que sempre vão andar junto com o substantivo. Que palavras são essas? Repita comigo: adjetivo, pronome, artigo e numeral. Essas 4 classes de palavra sempre acompanham o substantivo e terão função sintática de adjunto adnominal quando vierem acompanhando o substantivo núcleo de uma função. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Calma. Além dessas 4, tem mais uma que vai entrar no bonde, que é a locução adjetiva. O que é isso? 2 ou mais palavras fazendo o papel do adjetivo. Lembra? Em vez de falar leite materno, eu falo leite da mãe. Aí é a locução adjetiva. Então, adjetivo, pronome, artigo e numeral, mais a locução adjetiva, quando vierem acompanhando um substantivo núcleo dentro de uma função sintática, serão chamados de adjunto adnominal. É isso mesmo que você ouviu. Adjunto adnominal é a única função sintática que fica dentro de outra função sintática. Dentro do sujeito, dentro do objeto, dentro do complemento, dentro do adjunto adverbial, dentro. É lá que ele vai ficar. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui na minha tela que eu vou te explicar o passo a passo. Minha casa nova tem 3 quartos. Deixa eu ver aqui, botar no pincelzinho pra gente poder fazer um babado bem feito aqui. Minha casa nova tem 3 quartos, o sujeito é minha casa nova. Isso tudo aqui. Minha casa nova, o núcleo é o substantivo. Casa tem um núcleo só. Quando tem um núcleo só, a gente chama de SS, vulgo sujeito simples. Aí aqui dentro do sujeito, ainda sobraram palavras. Ó, sobrou a palavra minha e sobrou a palavra nova. Eu vou ver o seguinte: se ela tá no bonde que acompanha o substantivo. Se elas estão, cada uma de cada vez. Se tiver, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Então aqui, ó, minha é um pronome. Acompanha o substantivo? Sim. Então, função sintática da palavra minha, adjunto adnominal de casa. Nova é um adjetivo. Acompanha o substantivo? Acompanha. Adjunto adnominal de casa. Então, dentro do sujeito apareceram essas funções aqui. Se fizer uma análise superficial, você vai dizer que minha casa nova é o sujeito. Se for palavra por palavra, você vai dizer que minha é adjunto adnominal do núcleo casa, casa é o núcleo do sujeito e nova é adjunto adnominal do núcleo casa. Entendeu? Vai assim devagar. Depois, ver se tem. Tem é verbo. Verbo acompanha o substantivo? Não. Esse aqui a gente só bota, né? Tem o quê? Verbo transitivo direto. 3 quartos. Objeto direto. Quem é o núcleo do objeto direto? O substantivo. O substantivo é sempre núcleo da função sintática em que ele aparece. Onde ele aparece, ele vai ser núcleo, né? Isso é o comum. Sobrou uma palavrinha aqui. Eu vou ver a classe de palavra. Se ela estiver dentro do combinado, parceiro, já sabe o que ela é. 3 é um numeral que acompanha o substantivo? Com certeza. Função sintática, adjunto adnominal. Pronto, você fez a análise sintática da frase completinha. Palavra por palavra. Toda vez vai ter que ser assim? No treino vai. Eu acho que é o ideal, porque se você está se preparando, você tem que saber fazer tudão. Lógico que na hora da prova, você não vai ficar analisando palavra por palavra antes de ler o enunciado, né? Tem que ver o que o enunciado está pedindo, para não perder tempo. Olha aqui um outro exemplo que eu vou te dar. A caixa de lápis está perto da mesa. Sujeito, a caixa de lápis. Isso tudo aqui é o sujeito. Só tem um núcleo, sujeito simples. Quem é que está perto? A caixa, núcleo. Que classe de palavra é essa aqui? Não é artigo? Artigo cola com substantivo? Cola, adjunto adnominal. Agora eu tenho aqui, é qualquer caixa? Não, uma caixa de lápis. Estou caracterizando a caixa. Qual é o nome disso? 2 palavras fazendo o papel de um adjetivo. Locução adjetiva. Cola, cola, adjunto adnominal. Está é um verbo. Ele pode ser de ligação? Não, porque não tem característica da caixa. Então, ele vai ser intransitivo.
Não tem nem objeto nem característica, intransitivo. Perto é o lugar onde ele tá. O nosso próximo tópico é adjunto adverbial. Você vai ver, deixa eu botar aqui na minha cara para você olhar bem nos meus olhos enquanto eu falo isso. Você vai ver que o que a gente chamava de advérbio até então, em análise sintática, a mesma palavra ou o mesmo termo vai ser chamado de adjunto adverbial. Mesma coisa, tipo, análise morfológica, perto é um advérbio de lugar. Análise sintática, perto é um adjunto adverbial de lugar, entendeu? Então, vou adiantar isso aqui para você. Adjunto adverbial. Vamos fingir que eu consegui escrever. Aí vem aqui outro termo preposicionado. Só que esse termo preposicionado aqui tá ligado ao perto. O que ele tá da mesa? Perto. Já não posso chamar de adjunto, né, gente? Porque o adjunto adnominal só se liga ao substantivo. Se você tem um termo preposicionado ligado a outra classe de palavra, adjunto ele não é. Você sabe o que ele é, porque você estudou ainda agora, ó. CN. Termo preposicionado, completo sentido do nome. Complemento nominal, beleza? Então, o que a gente pode tirar de lição aqui dessa frasezinha do a caixa de lápis está perto da mesa? As classes, tipo artigo, numeral, adjetivo, pronome, não vai ter dúvida. Tá dentro de uma função sintática acompanhando o substantivo, adjunto adnominal. Onde que pode aparecer uma duvidazinha? Quando aparece a locução adjetiva. Porque a locução adjetiva é um termo preposicionado. E o termo preposicionado bate com o conceito de complemento nominal. Então, vou te mostrar mais um exemplo aqui, para ver que rola uma treta. Ó, o livro conta o sonho do rei. Sujeito, o livro. Tá aqui. O núcleo é livro, o artigo você já sabe que é adjunto adnominal. Contar é verbo, vou ler a frase, conta alguma coisa, verbo transitivo direto. Aí eu vou ter que ver, por quê? Eu já sei que o sonho faz parte do objeto direto. Eu tenho que ver se do rei é adjunto adnominal do sonho, vai entrar junto aqui na função sintática, dentro. Ou, se é um complemento nominal, aí o sonho vai ser o objeto direto e o do rei vai ser o complemento ao lado, porque a única função que fica dentro é adjunto. Então, como nós faremos isso? Se o conceito está batendo, olha o que eu tenho aqui. Termo preposicionado completando o sentido do nome. Isso aqui não é um substantivo abstrato. Então, pode ser tanto complemento quanto adjunto, até o que a gente sabe agora. O que vai ter que ser feito? Uma tabela linda, que vai entrar aqui na minha cara para você printar, guardar pra vida. Vou até chegar pra ficar bem bonita essa tabela. Ó. De um lado, complemento nominal. Do outro, adjunto adnominal. Vamos lá. Quem pode ser complemento nominal? Etapa 1 da tabela. Qualquer termo preposicionado. Quem pode ser adjunto adnominal? Os termos que sempre se ligam ao substantivo. Adjetivo, pronome, artigo e numeral. E mais a convidada especial, locução adjetiva. Quando que vai aparecer? Na hora da locução adjetiva só. Beleza. Vamos imaginar que seja uma frase como essa, em que tem o sonho do rei. Do rei tanto é um termo preposicionado quanto locução. Então, eu vou para a etapa 2. O complemento nominal se liga a quem? Adjetivos, advérbios e substantivos abstratos apenas. E o adjunto adnominal se liga a quem? Somente a substantivos, tanto concretos quanto abstratos. É substantivo, pode rolar o adjunto adnominal. Sonho, tanto é um substantivo quanto é abstrato. Então, ainda pode ser tanto complemento quanto adjunto. Vou ter que recorrer à etapa 3. Etapa 3. Complemento nominal, o termo é paciente, ou seja, ele sofre a ação. No adjunto adnominal, o termo é agente, ele pratica a ação. Isso aí já vai te ajudar a diferenciar. Vamos voltar para a frase? Dá uma olhada só para gente ver esse negócio de agente paciente. Ó, eu tenho aqui o sonho do rei. Perdi a caneta, achei. Voltando. Eu tenho aqui o sonho do rei. Então, eu vou pegar aqui o termo preposicionado, ele está ligado ao sonho. Então, já não serve a etapa 1 porque é preposicionado e é locução adjetiva. Etapa 2 não serve porque está ligado a um substantivo e é abstrato. Então, pode ser tanto um quanto o outro, né? Ok, o que a gente faz então? Vamos ver se é agente ou paciente. Eu te pergunto, o rei sonhou ou alguém sonhou com o rei? Alguma coisa desse tipo. O rei sonhou, ele é agente dessa ação aqui. Se ele é agente, esse termo aqui é um adjunto adnominal. Se ele é adjunto adnominal, ele está dentro da função sintática, que é o objeto direto. O sonho é um núcleo e esse artigo é outro adjunto adnominal.
certo? Se fosse complemento, ia ficar de fora, mas como ele é agente, ele é adjunto. Vou colocar para vocês exemplos de complemento e de adjunto nesse estilinho aqui. Veja só. Eu tenho aqui exemplos em que nem coloquei a frase completa no início, mas é para você perceber o seguinte. Só o termo preposicionado aqui vai dar um trabalhinho, mas é coisa rápida, né? Porque a gente já pegou o bizu. Basta a gente repetir algumas vezes para ficar marcado nas nossas mentes. Então, aqui, eu tenho defesa da pátria, termo preposicionado é da pátria, está ligado ao substantivo defesa. Pela etapa 1, não consigo saber, porque não é qualquer defesa, é a defesa da pátria, então é um termo preposicionado e é uma locução adjetiva também. Etapa 2 também não me ajuda, porque defesa é um substantivo abstrato, o ato de defender, então pode ser tanto um complemento quanto um adjunto. Então, eu vou pela terceira. A pergunta é a seguinte: a pátria defende ou alguém defende a pátria? Alguém defende a pátria, a defesa da pátria. Ela é defendida, então esse termo aqui é paciente. Quando é paciente, complemento nominal. Presta bastante atenção na pergunta que você faz. Porque, ó, a pátria defende alguém ou alguém defende a pátria? Se a pátria defende, ela é agente. Se alguém defende, ela é paciente. Se você embolar a pergunta, vai errar a resposta. Eu já vi aluno fazendo assim: a pátria defende ou defende a pátria defendida defenderás? Aí acabou, você não consegue fazer nada. A pátria, nananã, alguém, ou alguém, nananã, a pátria. Esse nananã é o verbo, tá? Olha outro exemplo aqui. O aviso do ministro, termo preposicionado, etapa 1 não me ajuda, tá ligado a um substantivo abstrato, o ato de avisar, etapa 2 não me ajuda, vou para 3. O ministro avisa ou alguém avisa o ministro? O ministro avisa, ele é o agente. Se ele é o agente, isso aqui é um adjunto adnominal, certo? Criação da lei, vou lá, preposicionado, etapa 1 já era. Criação, substantivo abstrato, etapa 2 já era. A lei cria ou alguém cria a lei? Alguém cria a lei. Então, esse termo é agente ou paciente. Paciente, quando é paciente, é adjunto ou complemento. Complemento, tranquilo. Agora, dá uma olhadinha nesses dois aqui, que são bem parecidinhos. Construção da casa. Esse termo, pra você ver como é que varia, né, de frase para frase. A casa constrói ou alguém constrói a casa? Alguém constrói a casa. É paciente, então aqui vai ser complemento. Mas imagine você, se em vez de a construção da casa, eu tivesse ali a construção do engenheiro. Aí você faria assim: o engenheiro constrói ou alguém constrói o engenheiro? O engenheiro constrói. Aí ele seria agente, entendeu? Ó, a limpeza da rua. A rua limpa ou alguém limpa a rua? Alguém limpa a rua, complemento. Agora, a limpeza da Maria deixou a casa nova. A limpeza da Maria. A Maria limpa ou alguém limpa a Maria? Maria limpa. Aí ela é agente. Então, não adianta decorar qual é o nome que vai trazer o complemento, qual é o nome que vai trazer o adjunto. Tem que ir frase a frase mesmo, tá? Outra coisa, quando o substantivo abstrato se tratar de um sentimento, aí a pergunta pode mudar um pouquinho, né? Porque com sentimento você não vai conseguir fazer igual eu tava fazendo com o verbo. Tipo, saudade da escola. Você vai ficar a escola saúda, saudosa, vai embolar. Vamos assim, quem sente é o agente. Por quem você sente ou por quem alguém sente é o paciente, tá? Olha aqui esse exemplinho aqui. Coloquei agora no contexto e acho que é importante eu dizer isso pra vocês, né? Eu fiz aqueles exemplos ali sem frase, mas se chegar na hora do concurso e o concurso te der uma frase isolada, você vê se não foi removida do texto, não foi retirada do texto, porque pode fazer diferença. Se der uma frase aleatória, Brasil, vai lá e classifica. Agora, se foi retirada do texto, volta lá para dar um confere. Por exemplo, 2 vezes eu tive aqui a expressão do ladrão. Do ladrão, do ladrão. Nas 2 vezes ela tá ligada a medo. Mas se você parar para analisar, eu tenho medo do ladrão. O ladrão sente medo ou alguém sente medo do ladrão? Alguém sente medo do ladrão. Então, ele é paciente. Nesse caso aqui é complemento nominal. Ele não faz nada. É outra pessoa que faz. Agora, olha de baixo. O medo do ladrão era ser preso. Do ladrão, tá ligado a medo. E agora, o ladrão sente medo ou alguém sente medo do ladrão? O ladrão sente. Nesse caso, ele é paciente. Isso aqui é um adjunto adnominal. Deixa eu fazer a análise completa para você ver, ó. Aqui, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. E o complemento já está aqui do lado. Agora, olha de baixo. O medo do ladrão, isso aqui tudo é o sujeito. Medo é o núcleo. E aqui tem outro adjunto.
certo? Então, você vê, adjunto é a única função que fica dentro de outra função. Quando aparece o complemento, ela vai ficar ao lado. Beleza, galera? Sempre ao lado, isso é muito importante. Faz muita diferença na hora da classificação, tá? Bom, esse vídeo foi sobre a diferença de adjunto e complemento. Lembra, aqui eu coloquei explicitamente a questão dos termos preposicionados acompanhando o substantivo abstrato, mas tem toda uma parte acompanhamento de adjetivo, de advérbio, com substantivos concretos, você não precisa se preocupar. Tipo, a caixa de lápis só pode ser adjunto adnominal, porque caixa é concreto, por isso que não tem estresse, entendeu? O que deu estresse foi o sonho do rei, a construção da casa, a limpeza da rua, quando é termo preposicionado ligado ao abstrato, tá bom, gente? Estudem, façam bastantes exercícios, esse pluralzinho do bastante aqui que é maravilhoso, porque ele é pronome indefinido, tá acompanhando o exercício, tem que ir pro plural. Então, se divirta, se entregue, fique craque nisso aqui, começa a dar aula de diferença de adjunto e complemento, porque é totalmente possível. Eu só sei fazer porque eu vi muitas vezes. Se você tiver a oportunidade de ver várias vezes também, você vai fazer até melhor do que eu, tenho certeza. Tudo nessa vida é uma questão de prática, disciplina e persistência. Se você não desistir, você vai arrebentar, tá? Um beijo grande, não tem jeito, vai passar. Tamo juntão.